Por que a gente está trazendo essa informação para vocês? Porque o Egito ainda está em mim, está em você, está ainda ativo. Por mais que a gente vê lá que lá foi deteriorado com o tempo, as invasões, tudo que aconteceu, a gente observa, né, a gente conta desdobrado, a gente sabe que aquela localidade permanece intacta como era no passado. Sim. Há portais incríveis ali, onde entravam e saíam estruturas tecnológicas. É uma pena que a gente perde um pouco essa ligação, né? Porque, na verdade, nós fomos manipulados, a humanidade foi manipulada, né, para que perdesse essa ligação com os poderes, com os conhecimentos do passado, em que os egípcios tinham uma facilidade de estar em contato com os deuses, o panteão a qual eles tinham contato com esses deuses, até que um dos faraós realmente decide adorar apenas um deus, mas antes, esse contato direto com essas raças que vinham de fora, né, eles tinham conhecimento do cálculo, de astronomia, eles tinham conhecimento da matemática, e tinham códigos que eram passados para eles e que, infelizmente, depois dos saqueamentos que aconteceram nas tumbas, né, a gente consegue ver isso em toda a história, quando Sim. começam realmente a levantar as histórias do Egito, quantas tumbas foram saqueadas e quantos conhecimentos foram dilacerados, retirados do lugar. Porque se nós conseguíssemos, como humanos, respeitar a nossa ancestralidade, a história que passou na Terra, nós teríamos hoje em nossas mãos conhecimentos privilegiados. Apenas um grupo seleto de pessoas que tem o poder do mundo hoje na mão tem esses conhecimentos desde essa época que começaram a saquear, porque eles compravam esses materiais que eram retirados das tumbas. Então a gente vê um monte de documentário falando sobre isso. Tem um canal muito importante aí na TV que fala muito sobre essa questão do Egito. E eu fico pensando assim, quem realmente hoje, Fábio, tem conhecimentos e consegue entender toda aquela codificação que os egípcios deixaram para a gente? Lembrando, é bom a gente ter bem os pés no chão e entender que vendem para a gente que as pirâmides estavam ali, que foram construídas Isso. naquela época, e as Exato. datas não batem quando vão fazer a aferição por carbono, não bate com o tempo daquele povo ali. Então, quer dizer, existe um mistério, existe coisas ainda abaixo daquelas areias, abaixo aqueles monumentos arquitetônicos, É. e que a humanidade ainda vai descobrir. E o que a gente tinha acima, e que podia estar a nosso poder, e nós podíamos hoje usar isso como tecnologia do espírito, foi saqueado, foi roubado, direcionado por um grupo de pessoas que vai lá e sabiam onde estavam, Sim. sabiam manipular pessoas e compraram. A gente vê, eu estive com o Fábio no Museu Britânico, a gente vê acervos egípcios e assírios que deveriam estar em suas terras e não estão. Então você vê ali, já tira a história, já tira a ancestralidade daquele povo. É um absurdo o que aconteceu com a humanidade, com a história. E quando você fala de todo esse contexto histórico desses povos, Fábio, a gente tem que entender que a gente não está afastado deles, a gente Não. está lá, nós vivemos lá e aqui ao Tá mesmo acontecendo tempo. agora. Exatamente. Quando a gente conseguir tirar esse véu que nos atrapalha em entender esse processo, nós estamos em todos os tempos. E sabendo disso, a gente consegue resgatar potencialidades que foram, de alguma forma, potencializadas por aquele povo. Também tinha um povo escolhido, tá? A gente não pode dizer que todos os egípcios ou todo o povo daquela terra tinha contato com os conhecimentos que desde aquela época já havia um Claro. controle, né? Então, hoje o Educação Consciencial, ele tem essa preocupação de fazer com que as pessoas busquem esses arquivos. Esses arquivos hoje não estão mais nos hieróglifos, não estão nas escritas sumerianas, né, nas tabuinhas, né, mas está em nós, no nosso código, no nosso espírito, não no corpo físico, não no DNA humano. Eu estou falando do que a gente poderia dar para vocês entenderem, o DNA realmente do corpo de luz, o DNA do nosso corpo energético. Nós temos esses conhecimentos, temos repetido as mesmas cenas, as mesmas dores, os mesmos erros sociais, os mesmos erros da métrica da religião, desde a época dos sumérios. A gente só foi vendo isso reproduzindo. E os mistérios do Egito, que está muito próximo da gente, que a gente consegue ver, porque hoje tem a internet, tem livros, tem muita coisa, esses mistérios ficam muito próximos de nós.
Por quê? Se a gente parar para pensar e tem alguma fractalidade ou experiências em outra época encarnatória que nos liga a esse povo, a essa localidade. Então, muitos aqui que estão assistindo a gente vai falar: nossa, quando eu vejo qualquer coisa relacionada ao Egito, eu sinto o meu coração dispara, eu sinto uma energia diferente. É porque essas pessoas, querendo ou não, estiveram e estão ligados naquela época. Não é isso? Ou por consciência, ou por descendência do próprio corpo físico, né? Porque naquela época nós não tínhamos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? Tinham bem menos. Então não dá para todos os 8 bilhões estarem naquela época. Não, Mas mas os corpos daquelas épocas são derivados, né? Então a população tal tá no DNA espalhado pelo mundo, enfim. porque os arquivos vão sendo passados pela nossa ancestralidade. Nós temos Isso. conhecimentos porque, de alguma forma, alguém nos transferiu esses conhecimentos por arquivos, tanto no corpo biológico, na nossa genética, quanto pelo corpo energético, o corpo de luz, ou o corpo o espírito fora desse planeta, né? E não é à toa, né? Então o que a gente está tentando fazer é resgatar esse conhecimento que está lá. Porque tudo isso está acontecendo agora, né, Léo? Então, assim, Para não nós cair a temos isso no live, né, DNA. também, para não cair a Pode. live também, um grupo muito importante, Olha germânico, lá, hein? né? Começa com a letra N, Por também teve favor. lá, estudando, buscando tecnologia da magia, como foi em outros lugares do planeta, todo mundo sabe que estiveram na Antártica, mas também tiveram ali, estiveram buscando tecnologia, como hoje vocês sabem que existe um grupo de rastreadores, de militares, que são preparados para descobrir parte que a gente chama de arcas. Arca não quer dizer caixa ou baús, mas arcas são tecnologias. Então vocês imaginam o que ainda tem ali e que ainda não foi achado, e os que conseguiram saber da informação estão dizendo que não há nada. A gente sabe que embaixo da esfinge existe uma história incrível. E a próprio baixo das pirâmides também existe salões, e que ninguém fala, e que já descobriram esses salões. Até porque os satélites hoje têm capacidade de fazer esse rastreamento, Sim, né? Mas ninguém quer falar sobre isso, não tem claro. problema. Mas isso aí já foi falado no passado, já tem livro falando sobre isso, e tem pessoas que tentaram falar sobre isso abertamente, foram descreditadas, Sim. mas a gente tem que entender por que a gente está trazendo essa informação para vocês. Porque o Egito ainda está em mim, está em você, está ainda ativo. Por mais que a gente vê lá que lá foi deteriorado com o tempo, as invasões, tudo que aconteceu, a gente observa, né, a gente conta desdobrado, a gente sabe que aquela localidade permanece intacta como era no passado. Sim. Há portais incríveis ali, onde entravam e saíam estruturas tecnológicas. A própria esfinge não tinha o rosto de um faraó. Na É. verdade, era um guardião, e mudaram o rosto da esfinge. Para quem conhece, quem já desdobrou, já conseguiu entrar na linha temporal, sabe que ali era um local de pouso-porto. Não sei se é assim que dá o nome. Era um porto, local de entrada e saída, não só fisicamente, como também extradimensionalmente ali naquela região. Isso. E por isso que a gente até quis fazer, né, Fábio, a conexão vivência, como nos foi direcionado por conta do chakra laríngeo, o chakra do terceiro olho, para que as pessoas pudessem, nessa nossa andança que a gente tem levado na conexão vivência, as pessoas buscarem informações, assim como aqueles que tinham o privilégio de buscar essas informações com seres de fora, É. que eram eles conversando com eles na sua mais alta frequência e vibração. E é isso que a gente tem feito. Assim como tem essa magia ou essa tecnologia lá que pode ser usada por todos eles naquela época, nós ainda podemos usar. Temos que saber usar os pontos energéticos do planeta. E aí, as pirâmides estão exatamente naquela localidade, assim como os Não é à toa. orcipais, né, os templos sagrados em Ur também foram colocados em lugares específicos por conta de pontos energéticos do planeta, para entrada e saída, e por conta de portais. Exatamente. E portais, mais uma vez, gente, não vamos cansar de explicar isso para vocês. Não são bons ou ruins, eles são portas, né? A gente gosta de falar e dar alguns exemplos. Se você deixa uma porta da sua casa aberta, pode entrar um gatinho, pode entrar o vizinho pedindo um açúcar, ou pode entrar alguém querendo assaltar a sua casa. Ou seja, a porta é uma porta, portal é uma porta.
Então nós temos diversos portais que foram abertos no Egito. Tem um que está sempre aberto, que é o do Chakra, né, que fica na região de Giza do Cairo. Não é em cima da pirâmide, mas a pirâmide está naquela localidade, Na região, aonde, isso. né, na região em que aquele chakra está constantemente aberto, aquele portal está constantemente aberto. E como as práticas, tanto na Suméria, na região do Iraque, né, a Suméria fica no que hoje é o Iraque, principalmente no sul do Iraque, do meio para o sul do Iraque, e no Egito, né, o Império Egípcio ficou concentrado e ainda fica, né, o Egito ainda, as cidades do Egito à beira do Nilo, né, se for ver ali no platô de Giza, Mênfis, né, antiga Mênfis, hoje é Saqqara, fica ali perto também, 1 hora de carro mais ou menos, talvez um pouco menos ali de Giza, e você caminhando o rio para baixo, para o Alto Egito, você vai para a cidade de Luxor, vai para outras cidades, onde tem o Vale dos Reis e tudo mais, ali que ficava concentrado. Então, esse conhecimento de magia, de interação física e extrafísica com seres extradimensionais e extraterrestres, que estavam presentes ali, para quem quisesse ver, na verdade, muitas das vezes, né? Também passou para o Egito, isso também aconteceu no Egito, e muitos rituais de magia aconteciam e acontecem lá ainda, né? Então muitos portais foram abertos, alguns fechados, outros não. Muita coisa aconteceu lá, e quando eu falo aconteceu, gente, fiquem sempre com aquele pensamento, está acontecendo lá, agora, neste momento. Por quê? Aí você fala assim, ai que maravilha, então eu vou lá no Egito e vou fazer uma meditação à beira da pirâmide, vou sentar, porque dá para sentar ali na pedra da pirâmide, né? E vou fazer uma meditação para pegar todo o conhecimento deste lugar. Aí eu falo para você, melhor não, porque você não sabe no que você está mexendo. Imagina, tanto na Suméria, no Iraque, quanto no Egito, existem outros lugares do mundo também que são complicados fazer isso, tá, gente? Você abrir um portal pessoal no meio daquilo que você não sabe nem o que está acontecendo do lado. Então, assim, quando as pessoas falam para mim, vou fazer uma viagem para o Egito, uma excursão para o Egito com o fulano de tal que vai levar a gente a meditar, ou a fulaninha que vai fazer uma viagem mágica para o Egito, eu falo, olha, eu acho que eu já tenho chip implante suficiente para me livrar, eu já sou cagado o suficiente. Eu não preciso piorar um pouco mais a minha situação, né?